Irmãos, bom dia, a paz. Vamos dar início ao nosso encontro nessa manhã. E no nosso último encontro aqui, a gente conversou sobre casa, né? Sobre a nossa família. E a gente está falando de uma alma desequilibrada, de sentimentos que nós aprendemos a responder com eles, atitudes, pensamentos, e que na verdade não são, a gente não quer viver essas respostas que a gente dá, né? A nossa alma aprendeu a ser de uma forma que a gente sabe que não é o melhor. E a gente quer esse equilíbrio, né? A gente quer essa resposta equilibrada, essa alma centrada, mas nós recebemos informações dos nossos pais, ou da falta deles, de uma família desajustada. Os irmãos lembram, né, da palavra que nós demos? Se você não ouviu, você pode ouvir, está no grupo lá, né, a segunda aula. Então, de maneira que todos nós, sem distinção, de alguma maneira fomos afetados, né, por uma criação, por relacionamento com familiares, pessoas próximas, porque a gente tem que entender assim, que toda criança ela é uma folha em branco, né, que está recebendo todo tipo de informação, seja dos seus pais, seja de avós, de tios, né? Então tem muita coisa que a gente está carregando que veio da nossa casa. Então, nessa manhã, a nossa tarefa dessas 2 semanas, porque foram 2 semanas, é de que que o Espírito Santo trouxesse ao nosso coração essas atitudes. Claro que a gente não vai conseguir, ou essas feridas, vamos usar a palavra feridas, né? Essas feridas da nossa alma. É claro que a gente não vai conseguir lembrar de tudo, né? Mas, por exemplo, tem alguma coisa que você faz que é muito semelhante ao que o seu pai fazia, ao que a sua mãe fazia. E infelizmente não é bom, Jesus não faria, entende? Essa é a questão, né? A gente está sempre se alinhando com Jesus. Tem pensamentos que você tem por uma situação que você viveu, de muita carência, de muita necessidade, e você trouxe isso forjou um pensamento errado sobre riqueza e pobreza na sua alma, né? E você hoje tem atitudes na sua vida que não abençoam você, mas estão aí, você está, né? É um desajuste da sua alma. Então tem muita coisa, eu sei que você entendeu a palavra, só estou dando aqui exemplos para você entender sobre o que nós estamos tratando. Então nós vamos tocar uma canção, e eu queria que nesse momento, né, você que fez o exercício durante essa semana, se você anotou alguma coisa, nós vamos apresentar isso diante do Senhor. Ok? Essa herança que nós recebemos de casa, maus tratos, palavras de maldição, abuso, seja lá o que for, você vai trazer isso diante do Senhor, ok? Porque se eu conhecer a verdade, o que acontece? A verdade me liberta, tá bom? Então eu preciso conhecer a minha verdade, tem coisas que eu preciso encarar de frente para eu poder ser liberto e ser curado delas. Então eu queria que você ficasse de pé e nós vamos rodar essa canção do começo, e você vai adorar ao Senhor, e ao mesmo tempo que você adora, você vai trazer essa palavra. Deixa eu dar um exemplo antes, só um minutinho. Eu trago uma herança muito ruim comigo, do meu pai. Meu pai, bem como a família dele, talvez de uma maneira geral, são pessoas muito críticas. Crítica. Vê defeito em tudo, tá? Não tem esses negócios? E falam, tal. E isso é uma maldição. E eu trouxe isso comigo. Aprendi em casa a ser assim, né? A gente aprende, a alma aprende a responder dessa maneira. E eu tenho orado, e Deus tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Deus tem colocado pessoas no meu caminho que me ajudaram muito.
E eu confesso isso a Deus nas minhas orações: Senhor, tira isso de mim, esse espírito. Isso não sou eu, está vendo? É a minha alma, porque o meu espírito não quer isso. Meu espírito quer, né, o coração de Jesus, mas a minha alma aprendeu a ser assim, né, a ser crítico, a ser às vezes até exagerado, né? Então, eu tenho vencido, eu tenho lutado e Deus tem me dado a vitória, amém? Então é isso, eu quero que você traga isso diante do Senhor, que você apresente. Estou falando tá, irmãos, mas tem uma relação cumprida. Se você precisar, tem bastante. Então eu queria que você trouxesse isso agora diante do Senhor. Está claro para vocês? Amém? Sobre o que nós estamos lidando com a sua casa, com os problemas que você trouxe da sua casa, da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, aquele contexto que vocês viveram de muita luta às vezes, né? Ou até mesmo de muita abastança. Isso também é um problema, né? Também é um problema. A alma da gente faz problema de tudo. Então vamos rodar a canção, e esse é o momento de você colocar a sua vida diante do Senhor. Nós liberamos do Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. É chegado o tempo de cura, tempo de restauração. Aleluias. Traga para diante do Senhor a sua vida, apresente a Ele a sua alma nesta manhã, a sua casa, a sua infância, os seus pais, os seus irmãos, seu primeiro contato com a vida, os primeiros passos. Sim, Senhor. Se o Espírito Santo trouxe ao seu coração nesses dias, traga diante dele nesta manhã. Conheça a sua verdade. Se você anotou, pode pegar a sua anotação e falar, verbalizar diante do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, nós estamos diante do Senhor. Oh, nós abrimos os nossos corações, a nossa vida diante do Senhor. A nossa alma, Pai, visita nesta manhã, em nome de Jesus. Liberta-me de mim, Senhor. Sara as minhas feridas. Aleluia. Oh, ansioso está. É entre você e Ele, é entre você e Jesus, mais ninguém agora. É entre você e Jesus. Oh, Tu me sararás, e se tudo está. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Traga para Ele nesta manhã, traga para Ele. Ele está fazendo. O Espírito Santo te revela, descanse nele. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te ajudar nesta empreitada. Entregue para Ele, descanse nele. Ele é aquele que cura. Aleluias. Oh, Senhor dos senhores, eu descanso em Ti, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor.
Decida, sabe, entregar ao seu caminho ao Senhor. Decida confiar nele. Deixe ele fazer. Todo confronto é para abençoar a nossa vida. Tudo aquilo que ele revelar ao meu e ao seu coração é para nos abençoar. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Traga para diante do Senhor. Traga para diante do Senhor nesta manhã e diga: Senhor, este sou eu, esta é a minha verdade, este é o lixo que eu tenho amontoado todos esses anos, esse é o lixo que eu estou armazenando no meu coração todos esses anos, mas eu decidi, eu escolhi lançar fora o lixo, porque há coisas novas de Deus para mim, há pensamentos novos, atitudes novas, há um coração novo, há uma sensibilidade nova, há um espírito novo, há uma alma renovada, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, sim, Senhor. Aleluia. 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 Renda-se a Ele, ao cuidado dEle. Oh Senhor, aleluia. Adoramos ao Senhor. A nossa alma está nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus. Toda ferida, todo trauma, toda palavra de maldição, tudo aquilo que tem açoitado, Senhor, a nossa história, que tem, Senhor, dizimado a nossa alegria, Pai, nós trazemos diante do Senhor. Eu não quero ser o Marcos de outrora, eu não quero ser o velho homem, eu quero, Senhor, novas atitudes, novos pensamentos. Dá-me um coração igual ao Teu, Senhor. Dá-me, Senhor, uma alma completamente curada, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Oh, nós descansamos em Ti, Senhor. O Senhor está fazendo o melhor, então pode confrontar mesmo. O Senhor está fazendo o melhor na minha vida, pode falar. Senhor, fala no profundo da minha alma, naqueles cômodos escondidos, naqueles assuntos que eu não quero conversar, Senhor, sobre aquelas atitudes que eu não admito, todos os meus erros. Me confronta nesse lugar, Senhor, porque eu quero sair daqui um novo homem, uma nova mulher. Eu quero sair daqui um novo esposo, uma nova esposa, um novo discípulo de Jesus. Oh, aleluias. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. Nós cremos no Teu agir, no Teu mover. Cremos que o Senhor está falando conosco. Senhor, enquanto nós andamos, Teu Espírito está se manifestando no trabalho, na escola, em casa. O Seu Espírito está falando conosco, Senhor. Oh, o Senhor tem falado conosco através da palavra, através de um irmão. O Senhor usa, Deus, Pai, as situações e circunstâncias da vida para nos mostrar o caminho certo. Oh, nos dê discernimento espiritual neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Em nome de Jesus. Escolha descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar, Deus abençoe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos que, para ficar tranquilo, não vou pedir você para falar, mas quantos que durante essas 2 semanas
o Espírito Santo trouxe, levante a mão assim comigo. Essas lembranças da casa, da família. Levanta a mão, irmão, sim, só para me saber. Só esses, os demais não? Nada? Se você não conhecer a sua verdade, querido, se você ficar negando, enquanto você negar, ela é um problemão para você. Tem que chegar para ele, diante dele, e falar assim: é isso aí, ó. O senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida. A gente acha que as coisas vão se resolver sozinha, não é verdade? A gente vai lidando com a vida assim, não, isso aí depois. E elas não se resolvem, filho, elas não se resolvem. Enquanto você não decidir, elas continuarão sendo um problema sério para você. A cura interior, irmão, só antes de eu entrar no assunto que eu quero falar com você aqui hoje, ela já está gravando, Marquinhos? Ok. A cura interior, às vezes a pessoa pensa assim: não, eu vou entrar lá no meu quarto, eu vou fazer uma oração e falar para Jesus que eu sou assim, eu sou assado. Um exemplo: eu vou entrar no meu quarto e vou falar com Jesus que eu sou uma pessoa crítica demais, Jesus não é assim, não edifica, não abençoa. Aí eu saio de lá falando: não, está resolvido. Está resolvido? Não, claro que não, hein? Entendeu? O seu corpo Jesus pode curar assim. Se você tiver uma doença, Ele pode estender a mão e é instantâneo. A sua alma não, interessante, né? A sua alma Jesus faz através do mesmo processo. Então, se você levou anos e anos, décadas, sendo treinado de um jeito, agora você vai ter que treinar a sua alma de outro jeito. Essa é a cura. Por isso que enquanto houver fôlego, eu preciso de cura. Porque agora eu vou passar todos os dias da minha vida treinando a minha alma de uma maneira diferente. Jesus falou mais ou menos, né, com seus discípulos sobre isso, quando Ele mostrou os campos e perguntou: o que vocês estão vendo? Eles falaram: não, falta 4 meses ainda para a ceifa. Aí Jesus disse: não, é chegado o tempo da colheita. Então a alma deles estava treinada a olhar as coisas e ver de um jeito. Não, daqui a 4 meses. Aí Jesus olha e vê diferente. Jesus está ensinando para eles: não, a alma de vocês precisa ver as coisas de uma maneira diferente, com a visão espiritual. A visão material, carnal, pode olhar e falar que são 4 meses, mas e a espiritual? Essa que é a questão. Então eu preciso entender que eu fui envolvido nesse processo de treinamento, de equilibrar a minha alma, segundo agora os novos preceitos, ensinamentos que eu recebi. Então, se o meu pai me ensinou algo que não é uma herança boa, agora o meu pai espiritual tem uma outra herança para mim. E essas heranças, elas vão entrar em conflito, né? E se você lê o livro, os 3 capítulos, quantos leram os 3 capítulos? Essas mãos, está difícil de mexer com essas mãos, hein? Você tem que ler os 3 primeiros capítulos e hoje você já vai ter que ler 5, porque essa semana nós temos que ler o 4 e o 5. Então quem não leu 3 vai ter que ler 5 essa semana. Se você não ler, você não vai entender. Você precisa entender todo o processo. Paulo, ele fala isso, né, quando ele diz que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Paulo está falando de uma posição em Cristo espiritual. O espírito dele agora entendeu o que é bom, o que é certo, o que é correto, mas o velho homem dele ainda está lá. E aí Paulo está trazendo esse velho homem a um novo concerto. Fala assim: não, eu não quero fazer isso, mas a alma dele acaba fazendo. Eu sou uma pessoa que responde tudo de supetão e bah, não é assim? Aí Jesus é manso e humilde de coração. Aí o meu espírito entendeu que eu não posso ser mais assim, só que eu vou continuar sendo assim por um bom tempo, até eu treinar a minha alma
a responder de maneira diferente. Entenderam? Então a cura interior tem muito mais a ver com exercício do que na verdade milagre. Esse milagre, né? Pá. É muito mais esse processo que a gente entrou e agora a gente vai se treinar novamente a ter uma postura diferente, uma posição diferente. Eu queria, irmãos, sobre a questão do livro, o livro é o seguinte, ele é um livro-texto. Se você ler, ele é muito didático, é muito simples, né? O pastor Jucimar tem essa facilidade, ele é muito claro nos ensinamentos dele, então não tem nada. Esses 3 capítulos falaram sobre a alma, a gente já falou sobre a alma aqui, não é isso? Então eu não vou ficar aqui passando capítulo por capítulo com você, não. Se tiver alguma dúvida, você lança no grupo ou traz aqui, a gente vai ajudar você. Mas, na verdade, se você veio aqui em outros momentos também, aqui na igreja, essa questão da alma está muito clara para a gente, não está? Nós somos um espírito, né? Nós somos espirituais, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, então se nós somos filhos de Deus, nós somos espírito também, né? Tanto é que o nosso corpo, a história dele acaba aqui, mas a gente continua depois dessa vida aqui, então nós somos espirituais, nós somos espírito, a nossa alma é esse ente em nós, que faz essa relação com o mundo físico, né? Por isso que ela traz todas essas cargas nela, e a nossa alma é também a mesma que faz a nossa relação com o mundo espiritual. Então, entre o mundo espiritual e o mundo físico está o quê? A nossa alma. O mundo físico é o corpo, né? E o espírito é o espiritual. E entre os dois está a alma. A alma é quem nós somos. Você viu no livro aí que a alma é composta de 3 partes, não é isso? A mente, mais o quê? As emoções e a volição. Então a sua mente, onde está o seu raciocínio, onde você pensa, né? Suas ideias, a sua mente está aí. As suas emoções, seus sentimentos, está na alma também, você sente, né? Então você pode sentir a presença de Deus, mas você pode sentir também a atração pelo pecado. É a mesma alma, está no mesmo, né, no mesmo conjunto. E a volição, que é a vontade, é onde você decide, está na sua alma também. Você quer ser espiritual? Quem é que vai decidir? A sua alma. Você quer ser carnal? E Paulo fala que tem o crente espiritual e o crente carnal. E quem decide isso é a sua alma. Eu vou orar ou não vou orar? Quem decide? A sua alma. O seu espírito quer ter comunhão com Deus, mas a sua alma, ela quer descansar. Por isso que quando Jesus volta depois da oração, os discípulos estão dormindo, né? Porque o espírito até quer orar, mas a alma quer descansar. Ok? Irmãos, e se tem uma coisa que a nossa alma se acostumou nesse mundo, é ser mundana. Ok? O que mais atrai a nossa alma são as coisas do mundo, da carne, e não as espirituais, não tenha dúvida disso. Ok? E sempre vai ser assim. A gente quer sempre o conforto, o prazer, a gente quer sempre o saboroso, o delicioso, né? A gente evita ao máximo as situações adversas da vida. E aí, só antes de eu entrar no assunto aqui, só para você entender, aí a gente vem para o reino de Deus e a nossa alma, ela foi forjada lá na nossa convivência, né, com o mundo, com a nossa família, com o nosso passado, a nossa história. Ela foi forjada lá debaixo de muito calor, né, de muito fogo, né, de tal, aquelas noitadas e tal, os vícios, as mulheres, os homens, né, e tal, e a nossa alma, pá. Ora, aí você vem para o reino, como é que Jesus vai mudar isso? Passando um algodãozinho assim na sua ferida? Não. Aí ele vai ter que confrontar, não com a mesma violência de lá, mas talvez com a mesma força. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja e fala assim: pastor, depois que eu fui para a igreja a situação piorou. E às vezes tem que piorar mesmo.
Entenderam? Você vê a história de Paulo. Paulo estava bem, rapaz, tranquilão, né? Perseguindo a igreja, dono da verdade, conseguia cartas para perseguir os irmãos, porque ele, na religião dele, ele acreditava que ele estava certo e que todo mundo estava errado. E ele batendo em todo mundo, sabe, prendendo, açoitando, chicoteando e tal. Aí Paulo aceita Jesus. Aí o que acontece com Saulo quando ele aceita Jesus? Ele vai ser perseguido, ele vai ser açoitado, ele vai ser apedrejado, ele vai ser preso, entende? Percebe que o tratamento está bem similar? Por que Paulo agora está sendo perseguido? Porque o envolvimento dele aqui, entenda bem, querido, quanto mais fundo nós formos no pecado, mais fundo a cruz tem que ir também na gente. Então quando Paulo vem para o reino, o confronto, sabe, do Espírito Santo com todo o legado de vida dele, também vai ser muito severo, e ele entendeu isso. Ele falou que, né, um dia ele está desabafando com a igreja, ele falou assim, não, eu sofro, trago no meu corpo as marcas de Cristo, né, porque eu marquei muita gente de Cristo. Né, a Bíblia fala que quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá e consentia na morte de Estevão. Então ele magoou muita gente. Então agora ele está trazendo sobre ele, sabe, todo o tratamento necessário para que ele entenda, para que a alma dele perceba tudo aquilo que ele fez outras pessoas também passarem. Então a nossa alma vai ser moldada, vai ser forjada, e Deus vai usar, irmãos, palavra como nós estamos aqui, conhecimento para você entender. Mas entenda bem, o nosso tratamento está lá fora também. Deus vai usar circunstâncias para confrontar a gente. Não foi as circunstâncias de lá que nos ensinaram o que é errado? Agora as circunstâncias também vão ensinar para a gente o que é certo. A gente vai ser envergonhado, não tenha dúvida. Eu já fui muitas vezes, passei vergonha por atitudes que eu fiz, e aí você volta para casa de cabeça baixa, entendeu? É o Espírito Santo, te confrontando, filho, não é por aí. E aí você vai se alinhando, fala, opa, não posso mais ir por esse caminho aqui não. E tantas vezes quanto for necessária, o Espírito Santo vai permitir isso na nossa vida, para que a gente possa se realinhar, ou se alinhar com a vontade dele. Está claro, querido? Então não fuja do sofrimento, não fuja daquilo que trata você. Esse evangelho da prosperidade, sabe, dos negócios que sempre dão certo, de que a saúde sempre vai bem, isso é um evangelho que não está alinhado à vontade de Jesus. Então não se iluda com os TikTok, com os videozinhos do YouTube, legal demais esse videozinho, sabe, mas não encaixa em Jesus. Jesus vai usar e permitir que as aflições moldem a nossa alma, para que a gente possa aprender a ser manso e humilde como Ele. Aí eu quero aproveitar e tratar um pouco sobre isso. Eu queria falar sobre inferioridade e superioridade, complexos. A palavra complexo já diz tudo, né? Complexo é algo complicado, é algo confuso. Às vezes nem a gente consegue entender e discernir porque que é assim, porque é confuso. A gente não percebe, a gente não consegue explicar por que a gente tem esse tipo de complexo, tipo de sentimento. Mas na verdade todos nós temos isso, e na verdade precisa ter. Tanto a inferioridade quanto a superioridade são necessários para a nossa vida, na dose certa. A inferioridade é quando você se sente menor, basicamente é isso, não é verdade? E você precisa disso. Você precisa realmente, às vezes, se sentir menor diante de alguma circunstância, para que você tenha bom resultado. E a superioridade também, porque às vezes você precisa daquela injeção de não, eu posso, eu sou capaz de fazer, não é verdade? Então elas, tanto esse sentimento, né, de menos como de mais, são necessários na nossa vida.
O problema é quando a alma, por alguma questão, né, nós estamos falando lá da nossa história passada, por alguma circunstância da vida, lá de trás, da nossa história, ela inflacionou isso na gente, entende? É como se ela pegasse a nossa bolinha da inferioridade e soprasse, ou por alguma razão a nossa alma respondeu de um outro jeito, e ela pegou a nossa bolinha da superioridade e inflou, inchou, e aí isso se tornou um problema para a gente, né? Porque às vezes você vai encontrar pessoas extremamente habilidosas, pessoas legais, pessoas tal, mas elas têm o complexo de inferioridade, não saem do lugar. E às vezes essa mesma pessoa legal, nota 10, pessoa, mas ela tem, sabe, ela teria um potencial para ser bênção no reino, na empresa, na família dela, mas ela se sente superior, também não sai do lugar. Eu quero definir, vou começar pelo final, querido. O complexo de inferioridade trava você. O complexo de superioridade trava as pessoas com relação a você. Ninguém tolera arrogante. Anota isso aí, ok? O complexo de inferioridade trava você. Ai, eu não posso, eu não consigo. Não, a gente está lendo a Bíblia, Saul, né? Você vê a história de Saul. Saul, Deus chamou ele para ser rei. O que ele falou? Não, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da minha tribo, do meu clã. O meu clã é o menor da minha tribo, a tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim é a menor das tribos. Então não sou eu. Falou com Samuel. Não sou eu. E o complexo de Saul fica muito claro lá na frente, né, quando Davi vence Golias. Aí você vê como que ele se vê, ele se enxerga. Porque quando eles voltam, né, e o exército filisteu é derrotado, a Bíblia diz que houve uma festa lá fora e as pessoas saem pelas estradas festejando. E aí as mulheres começam a gritar que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 ou dezenas de milhares. Aí o que Saul faz? Eles estão falando que Davi fez e eu não fiz. E aí a Bíblia diz que a partir daquele dia Saul começou a ter inveja de Davi. E essa inveja foi tão grande, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que ele se dispôs realmente a cancelar, a anular, a matar Davi, para que Davi não existisse, para aquele sentimento dele acabar. Porque a intenção de Saul, porque ele é complexado, ele se sente, sabe, inferior, ele pensa que ele não presta, ele não serve para nada, ele não é de nada e tal, ele não consegue romper em nada. Lá Davi já fez tão pouco, mas já está lá em cima, eu estou cá embaixo ainda, sabe, e tudo dele desenvolve o meu não, a grama dele é verdinha, a minha não. E aí ele vai nutrindo esse sentimento tão ruim, que ele se dispõe a matar Davi. Não é para tirar a vida de Davi, ele quer parar de sentir aquilo. Só que a maneira de parar de sentir aquilo é matando aquele que faz ele sentir assim. Tudo porque em algum momento, a gente não conhece a história de Saul, né? Embora Saul fosse de família rica, né? Os pais dele, a família dele, o clã dele era uma família rica, abastada, um cara bem bonitão. A Bíblia diz que ele era alto, bonito, formoso, se destacava entre os demais, e mesmo assim aconteceu alguma coisa na vida de Saul que marcou a história dele e soprou a bexiga da inferioridade na vida dele. E embora ele tenha condições, tenha estrutura familiar, ele tenha boa aparência, ele se sente menor e inferior aos demais. Então, isso travou a vida de Saul. Travou, repara, né? Perdeu o trono por causa desse sentimento. Tudo que vai girar a partir desse dia que Davi vence Golias na vida de Saul é esse entorno dessa história
de inferioridade dele. Ele não conseguiu vencer isso, ele não rompeu isso na vida dele. E aí ele travou completamente, perdeu o trono, perdeu a família, perdeu os filhos, morreu na batalha. Um desastre a história dele. Embora, claro, ele tenha momentos, né, gloriosos, venceu também os filisteus, fez uma história também boa, mas infelizmente o complexo foi mais forte. E o problema é exatamente quando é mais forte. Entende? Enquanto está lá no controlezinho, todos nós precisamos, porque às vezes essa ideia do ser menor é humildade, e pode ser humildade, aquela pessoa que prontamente dá a vez para o outro, não é verdade? Amém, existe mesmo, aquela pessoa que de repente é chamada para alguma coisa, mas ela sabe que tem outro que é mais capaz do que ela cede a vez. Isso não é ser inferior, isso é ser humilde, e humildade é tudo a ver. Então, na dose certa é bênção, o problema é quando o trem trava você. Então, anota isso aí, a inferioridade trava você, a superioridade trava os outros com relação a você, porque a superioridade é arrogância, não é? É peito inchado. E para dizer a verdade, ninguém aguenta isso, ninguém aguenta por um tempinho, mas logo depois descarta, porque olha, é difícil lidar com gente assim. Então tem que trazer para os pés de Jesus. Ai. Então, só para você entender, a humildade é uma coisa, a inferioridade, ela pode querer passar a visão de humilde, então ele se torna um falso humilde. Não é humilde nada, mas ele se finge de humilde, entende? Na verdade é o complexo que está gritando na alma dele, sabe, que é um cabresto, né? Esses sentimentos da nossa alma, eles se tornam cabrestos. Por isso que Paulo está falando, eu quero ir para lá, mas não vou. Por quê? Porque o cabresto puxa para cá, né? Aí eu quero ir para lá, não, aí o cabresto puxa para o outro lado. Então esses sentimentos, quando eles tomam essas dimensões na nossa vida, eles nos levam por caminhos, né, que a gente não quer trilhar, a gente não quer andar por eles, mas infelizmente a gente é mais forte do que a gente, né? É aquela experiência de que quando eu vi eu já tinha falado, não tem? Então a pessoa fala, depois fala, não, quando eu vi eu já tinha falado. Ora, quando ela viu, porque ela viu depois que ela falou? Porque a alma está tão dominante, que a alma fala e a pessoa nem percebe que falou, depois que ela, não devia ter falado, entende? Ela está tão presa, tão subjugada naquela ação da alma dela, que quando ela vê já foi, né? E aí, ou ela volta lá e tem que ficar a vida toda consertando, ou ela desiste e vai vivendo assim mesmo, se vira para lá, falei, está falado. Mas na verdade ela sofre, né? Ela é que vai sofrer com isso. Então, claro que existem várias situações e circunstâncias, a gente não tem como, irmãos, aí a ideia aqui, claro, né? O Espírito Santo vai ministrando no nosso coração e a gente vai identificando por que a gente ficou assim. Porque a fonte como que eu vou dizer isso? A fonte que gerou, ou a situação que gerou os complexos da nossa alma, são os mais diversos possíveis: filhos abandonados pelos pais, abuso sexual, violência doméstica, problemas na família, separação dos pais, né? Morte prematura de um dos pais, e um monte de situação, entende? Então você vai ter que, através do Espírito Santo, entender onde é que isso pode ter começado. Talvez você nunca nem descubra de verdade, mas você pode ter pelo menos uma noção. O que a gente precisa entender é que às vezes uma mesma circunstância, ela pode gerar caminhos extremamente opostos.
Um exemplo, eu acho que eu já até citei isso aqui, né, num desses dias atrás. Uma pessoa que foi criada num lar de extrema pobreza, muito pobre, não tem? Aquela situação de que tem que esperar o pai chegar de tarde para ver se tem o que comer naquele dia. Então a alma está ali sendo treinada nesse ambiente, né? E muitas das vezes esses filhos foram dormir, ou você foi dormir, ou com fome, porque não chegou naquele dia, não foi possível chegar. Então esse ambiente, ele pode gerar extremos dos mais diversos. Aí a pessoa que cresceu nesse ambiente, quando chegar lá na frente, ela vai ser uma pessoa que vai dar muito valor, sabe, aos necessitados. Ela não pode ver uma pessoa necessitada que o coração dela se comove, ela ajuda as pessoas e tal, mas ela pode gerar outra completamente oposta a isso. Aquela pessoa que vai ficar completamente indiferente à dor do outro. Entende? Por quê? Porque ela não quer viver aquilo de novo. Ela não quer ir numa casa que as pessoas não têm o que comer, porque se ela for nessa casa, essa casa é a casa dela. Entende? Aí ela vai lá para o outro extremo, ela se torna indiferente, passa de largo, ela não ajuda ninguém e tal, e às vezes ela até passa como mesquinha, né? Mas está lá na alma dela, tem até que se fazer um estudo com ela para ela entender isso. Por que ela evita tanto essa situação? Nem ela sabe mais por que ela... Então você vê que às vezes uma situação comum pode gerar... Então uma mesma situação que vai gerar inferioridade, vai gerar também superioridade, prontamente, né? Prontamente. Você vê um filho que foi rejeitado pelo pai. Eu falo porque eu já encontrei pessoas assim, né? Se sentem completamente inferiores, ela não rompe na vida, ela não consegue dar, sabe, nem um passo, ela ficou parada no tempo. Aí vai lá ouvir a história, foi rejeitada pelo pai. Aí se sentiu assim, sabe, inferior, magoado a vida toda e tal. Não saiu daquele calabouço. Mas aí você vai encontrar outro que pela mesma circunstância também foi rejeitado pelo pai, abandonado pelo pai, o pai foi embora, alguma situação assim. Aí ela vai passar a vida inteira, sabe, com esse sentimento de superioridade aos demais. Não, porque eu vou fazer, porque eu tenho que fazer para provar que eu não preciso do meu pai. Entende? Então a alma da gente, né, ela é bem, é complexo, é bem confuso. A gente tem que trazer realmente, por isso que a gente precisa do Espírito Santo, né? Agora, interessante para você entender que, se a gente observar bem, é claro que didaticamente a gente separa os dois caminhos para a gente trabalhar e entender acerca da gente mesmo. Mas se você olhar bem, de maneira assim bem minuciosa, você vai perceber que na verdade o complexo de inferioridade e de superioridade é uma coisa só. Não existe superioridade. Na verdade, a superioridade é a camuflagem da inferioridade. Por que a pessoa ela alimenta esse sentimento de que ela é superior aos outros? Ela se sente inferior. Entende? Por que ela quer passar para os outros que ela é mais forte, que ela faz? Por quê? Porque ela precisa provar para si mesma e para os demais. Talvez lá na escola, né, quando ela estava lá para as criancinhas na escola, ela não conseguia fazer as tarefas. E aí todo mundo terminava, ela não terminava, tal. Aí ela começou a se sentir menor. Não, todos fazem e eu não faço, todos conseguem, eu não consigo, e tal. Aí chega um dia na adolescência dela, ela fala assim, não, eu vou mudar isso. Só que ela muda para o lado errado. Aí ela vai passar a vida inteira dela tendo que provar para as pessoas que ela é melhor, que ela é superior, que ela é de garra, entendeu? Mas na verdade é um complexo. Ela, no fundo mesmo, se você for lá e deixar ela falar a história dela, você vai perceber que na verdade ela se sente inferiorizada em algumas circunstâncias. Se sentiu assim.
E aí, para sobrepor aquela dor, sabe, para amenizar aquela dor, ela passou a ser assim em algum momento da vida dela. Tá claro, gente? Então eu vou destacar aqui alguns pontos, né, da manifestação desses sintomas na nossa vida, ok? A ideia, lembre-se sempre, é de que você tem uma alma como? Equilibrada, tá bom? Nem se sinta inferior, nem se sinta superior, mas saiba quem você é em Cristo, ponto. Melhor que ninguém, nem pior que ninguém, maior que ninguém, mas também menor também não, ok? Você tem o seu lugar na história, você tem o seu legado na história, na sua família, você tem seu papel, você tem que se encontrar nele e viver esse papel, esse chamado, essa história, né, que Deus permitiu você vir aqui nessa vida para viver, e viver da melhor maneira, né, e viver, né, da melhor forma, da maneira mais intensa, tá bom? Então eu falei aqui de Saul, mas nós temos outros exemplos bíblicos de pessoas que se sentiram inferior. Em Êxodo 3, o que Moisés falou para Deus? Que ele não podia ir lá libertar o povo do Egito. Não sou eu não consigo falar direito, não é comigo. Ora, mas se Deus chamou Moisés, né, e aí a gente tem que entender bem, né? Deus não olha só para a nossa alma, Deus vê a gente como um todo. Por isso que o evangelho é holístico, é para todo, né? Corpo, alma e espírito. Então Deus está olhando lá da eternidade, e Ele não está olhando só para o nosso corpo, né? Não. O problema de Samuel na casa de Davi foi exatamente esse, né? Porque Samuel olhou para Eliabe, olhou para Samar, olhou para os demais irmãos de Davi e foi se maravilhando com o músculo, com a altura, né? E tal. Não, esse ali faz academia, só pode ser esse que Deus vai usar. Não, aquele ali tem o abdômen trincado, só pode ser esse que Deus vai levantar como rei. E aí Deus falou, não, vai passando. Aí chegou Davi, desse tamanhozinho assim, não parecia ser ele, né? Então a gente tem que entender, essa maneira que Deus vê a gente é totalmente diferente. Então mesmo, escute isso, né? Mesmo com essas inhacas que a gente carrega na nossa alma, Deus não olha para isso. Deus, irmãos, presta atenção, Deus não vê a gente como obra em andamento, Deus vê a gente como obra acabada. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo já é nova criatura, entende? Nós estamos num processo, mas para Deus o processo está pronto. Então entenda que quando Deus chama você, sabe, Deus, quando chama você, Deus já entendeu que nesse tempo que Ele está te chamando, você já pode. Entende isso? Você está pronto? Quando Deus chamou? Ninguém está. Ok? Ninguém está. Mas quando Deus chama, Ele já entendeu que os processos pelos quais eu ainda vou passar, eu vou passar. Se Ele não chamou, é porque Ele está olhando para mim e falou assim, não, vou dar mais um tempo para esse bacaninha aí, porque ele não vai romper, vai chegar lá na frente, a situação e a alma dele não vai atender. Agora, se Deus chamou, e aí quando Deus chegou para Moisés, Moisés tem problema de fala, Moisés tem problema de complexo também, porque ele se decepciona tremendamente lá no Egito, ele quer libertar o povo, ele entende que o povo tem um chamado e tal, os irmãos conhecem a história, né? Mas ele vai pela força dele, pela vontade dele, e não é nada disso, né? Deus tinha falado com Abraão que eu vou tirar o povo, os seus descendentes do Egito, então é Deus que vai fazer, e Moisés achou que era ele que ia fazer. E aí ele tem um problema lá com o Egito, né? Tem toda aquela história lá, ele não quer voltar a viver aquela história, aquele passado. Então
Então ele se sente extremamente incapacitado, mas na verdade aquilo é só um complexo. Aí Deus foi trabalhando com ele, tratando com ele, e não foi resolvido tudo ali em Êxodo 3. Depois Moisés vai ter recaídas, e Deus vai ter paciência com ele, né? O sogro dele, Jetro, vem e dá conselhos para ele de como lidar com aquelas situações, circunstâncias, porque Moisés é centralizador, né? Ele segura tudo na mão dele. Então tudo vai sendo tratado, Deus vai cuidando de Moisés e abençoando a vida dele. Um outro caso que nós lemos, né? Você já leu em Juízes 6, aquela situação de Gideão. Gideão também se sente incapaz. Deus fala que ele vai libertar o povo dos amalequitas. O que Gideão faz? Não, Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu não sou capaz, eu não posso, não sei o que e tal. Mas é complexo, é problema que ele tem que resolver, né, no coração e na alma dele. O outro caso na Bíblia que nós encontramos é Jeremias. Jeremias também não se sente capacitado, né, para ser profeta. E quando eu falo desses casos, irmãos, igual eu disse, essa postura de se sentir incapaz, ela é boa para a gente, porque ela pode revelar a nossa humildade, não é verdade? Mas o problema é quando você olha para a vida daquela pessoa, né? Você vai perceber no decorrer da vida dela que ela vai ter problemas seríssimos, né, nessa área, né, de não conseguir, fica travada. Ela se trava porque ela não se sente à vontade para fazer o que ela precisa fazer. Então, alguns sintomas desse complexo de inferioridade: a inveja. Já citei o caso de Saul, né? Saul vai ter inveja de Davi. Então aquela pessoa que se sente inferior, e isso se torna um cabresto na vida dela, sabe? Ela vai se alimentar desse sentimento, dessa ferida da alma dela, de sempre, sabe, olhar para os de fora, os de lá, o do outro lado, como sendo melhor do que ela, mais capaz do que ela, as coisas dele são melhores do que as minhas, e ela se deixa tomar por esse sentimento de inveja, ok? E a gente sabe que a inveja é uma tragédia, né? A inveja é um problema gravíssimo. O meu cabelo não é igual dela, sabe? A minha casa, olha a casa de fulano, né? Olha os filhos de fulano. E o problema, irmão, não sei se você tem esse problema, né? Mas a gente tem sempre a falsa impressão de que a situação do outro é sempre melhor. E na maioria das vezes, quase que 100% das vezes não é. Você olha para o casamento do outro e você fala: meu Deus do céu, meu casamento é uma tragédia. Meu casamento, meu relacionamento, o do outro é bom. Se o meu marido fosse igual ao marido da fulana. Se a minha esposa fosse igual à esposa do meu amigo. Poxa vida, eu comprei um carrinho e meu carrinho está velho, paralama amarrado de arame. O vizinho comprou um carro zerinho. Aí, tá vendo? Só para os outros que dá certo, para mim não. Irmãos, a gente ouve isso dentro da igreja. Por que Deus está fazendo na vida dele, não fez na minha? Esse não é o sentimento certo. A raiz desse sentimento não é do espírito, entende? O outro sintoma é a busca por reconhecimento. Claro, né? Quem se sente inferior vai estar o tempo todinho fazendo alguma coisa para alguém estar dando um tapinha nas costas dela. Pô, Fábio, valeu, rapaz, você é bom mesmo, hein? Porque ela precisa de, sabe, a questão do ego, né? Ela precisa de, aí ela vai ficar todo dia, ela precisa desse reconhecimento, né? E o dia que ela não tem esse reconhecimento, ela fica para baixo, fica, sabe, cabisbaixo, sonolenta, não sai para trabalhar.
volta chateado para casa. Eu fiz com tanto zelo e ninguém falou nada comigo. Então essa busca por reconhecimento, essa ideia de se comparar com os outros, não é? Eu queria pregar igual o pastor fulano de tal, né? Eu queria ter a igreja do pastor fulano. Olha a igreja dele lá como é que cresce, a nossa não cresce. Não, eu queria na minha igreja ter um ministério de louvor igual tem naquela igreja de lá. Nossa igreja não tem um ministério de louvor daqui. Não, eu queria, ter na minha vida. E a gente vai enumerando tantas coisas que a gente queria ter, porque fulano tem. E aí a gente fica se comparando e medindo, sabe? E aí um dia Jesus encontrou os discípulos se medindo. E aí um estava perguntando: não, quando chegar o reino, eu vou ser da direita dele. Aí o outro: não, sai fora, eu com você. Não é porque eu sou, entende? E a gente vai se comparando. E aí chegou a mãe deles e falou assim: não, Senhor, quando o Senhor estabelecer seu reino, deixa os meus filhos. Cuidado, querido, para você como pai não, forjar isso no coração dos seus filhos, de comparação. Se o filho do coleguinha lá, o coleguinha da escola tem um iPhone, você só pode ter qual? O Samsung? É o Samsung, entende? Não semeie isso no coração dos seus filhos, não. O dia que ele chegar chorando em casa, você abraça com ele e fala: não, filho, Deus proverá. Entende? Deus proverá, Deus está cuidando da gente. O que Deus deu para a gente é isso aqui, não é verdade? Então não semeia esse negócio de comparação, isso vai fazer um mal terrível para eles, né? Aquilo que Deus colocou na nossa vida, preste atenção, sempre é o melhor de Deus para a gente, sempre. Sentimento de incapacidade, a gente já falou, né, sobre ele. O problema não é se sentir incapaz por humildade, mas é se sentir incapaz de maneira que você não consegue andar, você não consegue sair do lugar. Então você poderia ser hoje, né, uma pessoa muito mais que poderia ter avançado muito mais na sua área profissional, né? No seu casamento, mas aí você aceitou que é assim. Não, eu não consigo mesmo. Essa história do eu não consigo mesmo é top, não é verdade? Porque ela é muito cômoda. A gente chega e fala assim: não, eu até tentei durante um tempo, mas eu não consigo ser assim, então seja assim mesmo. Só que aí você não percebe que a sua vida não é construída só por você, ela é construída por pessoas que estão à sua volta. Eu falei em algum momento aqui, em algum passado desse aqui, que você está o tempo todo influenciando pessoas. Então o seu comportamento como esposo, como esposa, como pai, como mãe, está influenciando diretamente os seus filhos, que vai influenciar os seus netos, os seus bisnetos, vai chegar lá, sabe? Olha onde isso vai chegar. Influencia as pessoas à sua volta, entende? Então se você aceita essa condição, não, eu sou assim mesmo, eu tenho a síndrome da Gabriela, né? Gabriela é quem? Jorge Amado? Jorge Amado. A história de que nasceu. Eu nasci assim, eu cresci assim. E mais o quê? Os mundanos aí me ajudem, por favor, porque eu não sou dado a essas coisas, né? Muito santo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, sempre Gabriela. Essa Gabriela não muda, gente. Tinha que ter mudado, entende? Irmãos, a gente tem que ter chegado no final da nossa vida, sabe? E olhar para a nossa história e falar assim: rapaz,
eu sou um camaleão. Olha o que eu me tornei. Sabe, estou agora falando no sentido bom da palavra. É olhar para a nossa história de vida, né? E a gente vai chegar um dia que a gente vai considerar tudo isso e estabelecer, valeu a pena o esforço que eu fiz de ser curado, de ser transformado, de ser uma nova mulher, um novo homem, sabe, de olhar para a minha história de Gabriel, né? A minha história de Gabriel, que Gabriela pega mal, e fala, não, eu não vou morrer assim. Amém, querido? Então repita comigo assim, eu não vou morrer assim. Entende? E a partir dessa palavra, viva todos os seus dias para que você não morra assim. Só que para não morrer assim, você precisa viver de maneira diferente. Senão você vai morrer assim. Não tenha dúvida, você vai morrer assim. Então você tem que romper esses grilhões, né? Não, eu vou ser uma nova criatura, uma nova pessoa. A Bíblia diz que eu sou. Um outro sintoma da inferioridade é o isolamento. Como ela se sente incapaz, inferior, né? O patinho feio da turma, né? O que ela faz? Se isola, fica num canto, fica de lado, de escanteio. Chega lá na festa, está todo mundo conversando, ela arruma um cantinho lá e fica lá encolhidinha. Chega nos momentos cruciais da vida dela, ela vai e se encolhe, se isola, não fala. Eu tenho um ponto aqui, irmãos, que a gente vai tratar em algum momento, está na agenda aqui, sobre o silêncio. O silêncio é o maior amigo da ferida. Você quer um amigo íntimo da ferida? É o silêncio. É não querer falar. Sabe, quando a pessoa fala assim, não, eu não quero falar sobre isso não. Aí o que o Espírito Santo diz? Amém. Você não quer falar, ele não vai obrigar você a falar. Só que entenda bem, a alma, ela pode silenciar, mas o corpo não silencia, tá certo? Então, se a sua alma se cala por não querer tratar do assunto, seu corpo vai falar. Parece mancha no corpo, engorda, emagrece demais, sabe? Dá problema de tudo quanto é jeito que você pensar. E aí você vai lá conversar com a pessoa, não tem nada, vai lá no médico, faz todos os procedimentos necessários, e o médico fala assim, olha, olhei todos os seus exames, não tem nada. Senhor, doutor, mas eu sinto tanta dor, mas não tem nada. Aí você vai lá pesquisar, está onde? A alma silenciou, ela não quer falar. Então aprenda uma coisa, você quer ser curado, você tem que falar. Fala uma vez, fala duas vezes, fala 3 vezes, né? A gente não faz assim com o médico. Se a gente está com um problema, né? A gente vai no médico e conta a nossa história. Ele passa um medicamento, não resolve, a gente volta lá, conta a nossa história de novo. Ele passa outro medicamento e vamos tentar, até ser curado aí. Então tem que falar. A gente não quer falar dessas, que a gente é assim. A gente não gosta de falar das nossas fraquezas, não é verdade? Não, a gente gosta de falar, de salientar as nossas qualidades. Mas você não quer falar que você tem inveja. Você não quer falar que você é crítico. Você não quer falar desses assuntos, que você é rixoso ou rixosa, que você é problemático, que você é coração duro, insensível. Sua alma aprendeu a ser insensível. Entende? Ele não quer falar sobre isso. A gente quer fingir que, entendeu? Não, você tem que falar, querido. E não é falar com Deus. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas, os pecados uns aos outros, para vocês serem curados. Você tem que falar, quem cura a gente é gente. Quem cura a alma é outra alma. Entende? Porque quando você se expõe
já começou a cura, né? Então o silêncio é o alimento da ferida. E aí eu vou na hora a gente vai tratar disso melhor, vou naquele salmo, né? Enquanto eu calei os meus lábios, mas fica para aquele momento lá. Então o isolamento tem muito a ver com isso, né? Você fica isolado, só no seu canto, você não fala, você não compartilha a sua vida com ninguém, você vai só alimentando a sua ferida, e os anos vão passando, e você poderia estar já vivendo uma excelência, uma vida abundante, você está lá ainda engatinhando na fé, você não avança, são sempre os mesmos erros, patinando sempre no mesmo lugar, entendeu? Então faz o seguinte, antecipa isso, porque quanto antes você tratar, melhor para você, tá bom? Um outro sintoma do complexo de inferioridade é apontar os erros do outro para esconder os seus próprios. Então às vezes a gente se sente incapaz, e aí a gente acaba se tornando, né? Eu falei aqui de crítica, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente começa a apontar demais para o outro, para que os nossos erros mesmo, eles fiquem de lado, sejam deixados de lado, tá bom? Então a inferioridade, ela vai fazer isso, vai travar você, tá bom? Você vai acabar perdendo tanta oportunidade na sua vida, porque você escolheu se acanhar diante, não escolheu, né? A sua alma foi treinada a se acanhar diante das possibilidades da sua história, da sua vida. E o complexo de superioridade? Os sintomas dele, ou antes dos sintomas, tem casos na história, né? A gente poderia falar, mas eu vou citar só da Bíblia. Nós temos, pelo menos eu consigo ver 2 casos que são bem certos, né? O primeiro deles é Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, mandou fazer uma estátua, né, dele, para as pessoas virem e adorar a ele. Esse homem, ele se sentia Deus, né? Ele achava realmente que ele era superior. O faraó do Egito também, tem muitas, né? Mas ele inclusive é tratado por Deus na sua soberba, na sua arrogância. A Bíblia diz que vem uma profecia sobre a vida dele, e ele vai passar durante 7 anos como um animal selvagem no pasto, andando de 4, até ele reconhecer a condição dele. Ele trouxe muito sofrimento ao povo de Deus, né? Daniel, ele fez os amigos de Daniel serem lançados na fornalha. Os irmãos conhecem a história. Então ele é peito estufado. Um outro personagem que a gente vê isso muito claramente é Sansão. Sansão, ele é tomado de arrogância pela presença do Espírito de Deus na vida dele. Olha que coisa, não é porque ele, não. Nabucodonosor é conquistador, é um rei, é um homem poderoso. Sansão não. Deus chamou ele para ser líder do povo de Israel, colocou sobre a vida dele do Espírito de Deus e trouxe uma força, sem igual, e aquilo orgulha o coração de Sansão, e ele vai brincar com aquilo. Os irmãos leram a história dele, estão lendo, né? Ele vai brincar com aquilo. Quando ele acha que ele vai, amarra minha mão e tá, agora faz a trança no meu cabelo e tá. E ele começa a brincar com aquilo. E a hora que ele decide, ele se levanta e vai lá e mata os filisteus. Aí volta e tá cheio de arrogância. E o que acontece com ele? De tanta soberba, de tanto se achar invencível, superior, maior do que os outros. A Bíblia diz que ele foi preso, cegaram seus olhos, foi levado como escravo para rodar moinho como um animal lá na terra dos filisteus. E Sansão morre empurrando 2 pilastras e derrubando, uma estrutura em cima dos filisteus. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte
do que na sua vida. De que adianta matar os seus inimigos se você morre junto? Esse é o problema do arrogante. Ele mata, mas morre junto. Ele vence, mas ele está perdendo. Não valeu a pena uma vida assim, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado. E os sintomas da arrogância, né, da superioridade. Meu Deus. Falei igual, posso falar? Afirmações orgulhosas de si mesmo que não condizem com a realidade. Olha, irmão, se condizer com a realidade já é problema, não é verdade? Porque se você disser, não, eu fiz aquilo e você fez mesmo, você não devia ter dito, ok? Você não devia ter dito, não devia ter falado. A gente não deve é ensino bíblico, mas também isso é domínio público. Não atrai a glória para você, não fale de si mesmo, deixe que as pessoas falem de você. Não é? Cuide da sua integridade, do seu caráter. O resto você deixa com as pessoas, deixa com Deus. Eu acho que é o pastor Hernandes que fala isso, né? Cuide do seu caráter e Deus cuida da sua integridade. Então, o problema de pessoas que têm que um dia a bexigazinha da superioridade foi soprada na vida dela, ela vai passar o tempo todo fazendo afirmações a respeito dela mesma. Entendeu? Eu fui, eu faço, eu sou fulano, você viu? Sou eu, é comigo, não sei o que, tal, o tempo todo. Aí fala a verdade, querido, você tem paciência com... Eu não dou conta não. Não dá não. Tem brincadeira, ninguém aguenta um trem assim. Então esse é o problema, trava os outros com relação a você mesmo. Então olha só o problema, né? O problema é quando a afirmação de si mesmo condiz à realidade, já é problema. Agora, e quando não condiz? Quando é supervalorizado, aí piora mais ainda a situação. Não é verdade? Quando a pessoa fala e aquilo que ela está falando, você fica tentando encontrar na vida dela e não é. De adianta, sabe? Eu vou chegar e falar para você assim, irmão, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? E na minha vida é assim, assado, não sei o que lá. Aí você fica olhando para a minha vida e tentando, e não, você fala, mas não consigo encontrar isso na vida dessa pessoa. Entendeu? A pessoa fala de tantas realizações, você fica tentando encontrar e onde é que estão essas realizações na vida dela? Não está, você não consegue ver. Então ela tem que, sabe, contar toda essa história para aparentar para os outros que aquilo é verdade. Avaliações altíssimas a seu próprio respeito, né? Quando ela vai falar dos outros, a avaliação mais ou menos, mediano, mas quando ela vai se avaliar, eu lembro que um dia o professor do seminário, ele virou assim num dia lá e ele falou assim: a nota de vocês nessa tarefa, você que vai dar a sua nota. Já pensou se o professor chegar para você e falar assim, de acordo com o que você está estudando, de acordo com a sua dedicação, com a matéria que você aprendeu, dê sua nota. Aí, meu amigo, teve pouco 10? Fala a verdade. Só deu 10ão. Mas é a realidade? Não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Mas quando a gente vai se avaliar, sabe, a gente tem uma facilidade de se considerar que não é brincadeira, né? Aí o problema da superioridade é porque ela se considera demais. Claro que você tem que ter uma autoimagem
legal, você tem que se encaixar, se encontrar. Você não pode também ficar... os extremos, é o que nós estamos tratando aqui. Agora, o problema é quando você, sabe, quer parecer que é mais do que você é. E aí isso se torna um engano para você mesmo, se torna um engano para as pessoas, porque aí quando você desponta lá na passarela para chegar na rodinha, a rodinha se desfaz. Porque ninguém aguenta suas histórias. Lá vem fulano se exaltar, meu Deus do céu. Você lembra há uns anos atrás, o Romário, jogador de futebol, ele fez uma afirmação assim, né? Ele falou, alguém perguntou lá quem era o melhor jogador da história. Quem era? O Romário. Ele falou, Romário. Aí ele falou que um dia Deus olhou lá do céu, virou para ele e falou assim: você é o cara. Entende? Agora, ele é bom? Bom mesmo, ele é um dos melhores que já teve no futebol. Mas ele não pode falar isso. Ele não pode nem pensar isso. Entende? Porque o dia que você pensa isso tem um poder de anular tudo aquilo que é verdade. Porque imagine que você realmente é muito bom em determinada coisa, mas você se exalta o tempo todo sobre aquilo, fala, sabe, o tempo todo sobre aquelas qualidades da sua vida. Chega um momento que ninguém considera mais, não quer te ouvir, não vai nem considerar o que você fez, de tão chato que você é. Não é verdade? Então você está anulando, né? Porque as suas palavras anulam as qualidades até boas que às vezes você tem, porque as pessoas vão desprezar. É igual essa situação do Romário. Ele é um ótimo jogador, mas extremamente antipático, né? Nesse sentido, porque acaba que pessoas até que gostavam do futebol dele começam a olhar, mas esse cara não se enxerga, não. Tem sempre alguém que está no mesmo patamar, ou melhor do que a gente. Então esse exagero, né, dessas avaliações, aí você vai encontrar isso no exagero com a aparência, que às vezes até se torna vaidade. Pessoa que é voltada extremamente para a aparência, né? E não é só na aparência física, não, é a aparência de tudo, na casa dela, nas coisas dela, em tudo, até o cachorro dela, você vai perceber que é diferente, é exageradamente diferente. Então aí cai para esse campo, né, da vaidade, dessa vida que às vezes se torna só uma vida de aparência, está lá no complexo, né? Então tem muita gente, eu falei isso aqui há uns domingos atrás, tem muita gente na academia não por causa da saúde, ela está lá por um complexo. Tem casos que é de saúde, né? Claro, a gente entende, bem-estar, a pessoa, claro, tem que cuidar, mas tem pessoas que estão lá só pela aparência, só para que alguém veja, só para que alguém elogie, só para que alguém a considere, só para que ela faça parte de um nicho, né? Que ela seja aceita em um grupo determinado. E aí então o problema não está no músculo dela, não está no corpo, está na alma, né? E ela pode fazer muita musculação e ela vai sempre achar que não está bom, né? Porque precisa tratar da alma dela. Opinião excessivamente alta, já se encaixa, né, nas demais aqui. Opinião excessivamente alta de si mesmo. Tem uma pessoa que saiu uma história um tempo atrás aí, né, que ela era melhor, mas não se considerava. Não é assim, Carlinhos, uma história assim? O Juliano que conta isso. Hã? Qual? Não é nem bom lembrar, né? Não é nem bom lembrar. Naquele caso é um caso bem didático para a gente, né? O cara chega e bom, né? O cara é bom, só que aí ele rompe esse limite, né? E ele acha que ele é o melhor de tudo, o suprassumo. Então diz que tinha um pintor aqui na cidade que ele
muito bom pintor, e ele falava que ele era o melhor pintor da cidade, só que ele não se considerava. Não, mas se não se considera, não fala, né? Se você não se considera, não fale, não é verdade? Então esse conceito, essa opinião. Então eu queria, irmãos, encerrar esse momento aqui, deixando clara essa palavra: a inferioridade vai travar você, a superioridade vai travar os outros com relação a você. Você vai perder relacionamentos, entendeu? Que poderiam te ajudar demais, porque as pessoas estão evitando você. Então onde é que está o nosso lugar? Equilibrado. Então nós não somos inferiores, nós somos humildes. Amém? Nós não somos superiores, nós somos capazes. Somos, velho. Você tem capacidade. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, vou fazer um culto lá na minha casa, o senhor prega lá? Olha, eu me sinto capaz de pregar, véio, porque Deus me deu capacidade para pregar. Isso não é soberba, não. Se alguém te procurar dentro da sua área, né, do seu trabalho, e falar assim: olha, eu preciso que você faça isso aqui para mim, você vai dizer assim: não, eu vou fazer e faço bem feito. Ué, você é capacitado para fazer, isso não é soberba, entende? Então nós não somos superiores, nós somos capazes. Todos nós temos capacitação profissional, emocional, espiritual, Deus nos dá, e nós trabalhamos dentro dela. Então o nosso lugar não é nem menos nem mais, é em Cristo, ok? Em Cristo. Não tenha medo de passar a vez para alguém que às vezes é mais capacitado que você. Entenderam? Não tem, isso é humildade. Alguém que tem mais condições às vezes não, tranquilo, amém, e fica na retaguarda. Se não der conta, eu estou aqui, né? E não seja arrogante, prepotente, não, seja simples, haja de maneira simples. Treine a sua alma a ser assim. Ela está treinada a ser assim? Não, mas a gente pode treiná-la a ser assim. Então toda circunstância, situação, na palavra, em oração, vai trazendo isso diante do Senhor, confessando, e todas as vezes que você for chamado a responder em uma dessas áreas, responda segundo Jesus responderia. Se alguém chegar, né, ou se Deus chegar e falar com você, sinta-se completamente capacitado para fazer, entendeu? E não faça para que alguém reconheça, você não precisa de reconhecimento. Jesus falou isso, né? O vosso Pai que vê em secreto vai recompensar vocês. Se ninguém der um tapinha nas suas costas, o Pai não está dando tapinha, está dando 2 tapinhas, te abraça e entende? É claro, irmãos, né? É claro que eu não estou falando que a gente não possa elogiar, que a gente não possa abençoar a vida da pessoa. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Então não tenha dificuldade de elogiar, de falar que ficou bom, que a pessoa está legal, né, que a pessoa está, né? Não, sem isso. Pode fazer, deve fazer. Agora, eu que estou recebendo, você que está recebendo, não faça para receber, entende? Essa que é a diferença. Eu não faço para receber, mas se alguém faz o elogio, se alguém te honra de alguma maneira, né, seja abençoado e dê glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, nós lemos aqui o livro, né, e, igual eu disse, muito do que está aqui nós já tratamos. O pastor dá exemplos aqui para mostrar o que é a diferença entre corpo, alma e espírito, né, essa separação. Então a gente vai andando e caminhando, à medida que as dúvidas forem aparecendo, a gente vai tratando, mas é muito facinha a leitura, muito legal, boa mesmo. Então não deixe de ler, tá? Aí essa semana nós vamos ler o capítulo 4 e o capítulo 5, que aí já trata mais da questão da cura mesmo. Os 3 primeiros capítulos é dessa formação nossa, né? Fala da cura, do que é a cura, que é esse sarar e esse libertar
de Deus para a nossa alma ferida, para nos alinhar à vontade de Jesus para a nossa vida. E as demais lições vão tratar de como que essa cura, que é algo que nós já estamos adiantando. Eu falei que nós já vamos direto para o assunto, né? Sem ficar rodeando muito, tá bom? Mas hoje eu queria tratar desse assunto com você, porque de 100% de nós que estamos aqui, todos nós temos algum problema com esse assunto que foi tratado hoje, entendeu? Em algum nível nós temos. A gente se sente menos, a gente se sente mais, a gente tem esse problema, a gente está na gente, e entrou lá na nossa vida em algum momento, e agora a gente tem que trazer para Jesus, porque Jesus não se sente nem inferior, nem superior. Jesus é Jesus, né? Então a gente tem que ser em Cristo aquilo que nós somos, sem menos, sem mais, vai dar certo. Só que a gente tem que treinar a nossa alma agora a andar por esse caminho. Ela andou por caminho errado, né? Agora a gente precisa equilibrar isso no nosso coração. Ok, irmãos? Tudo certinho até aqui? Está dando para caminhar? Está apertando? Aperta, né? Aperta. E quanto mais a gente falar, melhor. Tá bom? Quanto mais a gente falar das nossas dores, das nossas mazelas, melhor para a gente. Então nós vamos orar.